Chegamos ao final da segunda rodada no Mundial de Clubes e, para surpresa de muita gente, todos os brasileiros estão liderando os seus grupos. E o primeiro jogo que a gente vai comentar hoje vai ser Palmeiras e Al-Ahly. O Palmeiras que ganhou por 2-0 e se consolidou como líder do grupo, né? Cara, foi um jogo muito bom do Palmeiras, melhor do que o último, que a gente comentou que faltou efetividade dos atacantes pro Palmeiras. E agora vai vir um Inter Miami de Messi, né? Messi, Suárez, Busquets e companhia, né? Os amigos do Messi. Num estádio que ele já vem jogando, então acho que o fator campo talvez não influencie tanto, porque tá tendo uma reclamação aí de campos ruins nesse campeonato, muito por conta da troca de gramado de alguns estádios que tinham grama artificial e agora estão com a grama natural. Tem uns que nem trocaram, né? A grama orgânica, né? Ela tá por cima da artificial, né? Talvez seja uma das reclamações. Isso tá ruim. Então, o Inter Miami é um time bom, apresenta boas peças, apesar da maioria delas estar em fim de carreira ou só ter uma carreira dentro da MLS, né, que é um campeonato de menor expressão e, consequentemente, mais fraco que o nosso Brasileirão. Mas o time não pode ser subestimado de maneira alguma. Ainda assim, tem o Messi pode estar com 45 anos, ele ainda é o Messi. Para ele conseguir uma bola mágica e deixar algum companheiro do time dele de frente pro gol, padrão de jogada dele, né? Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado. E só para encerrar essa partida, né, falando sobre o Messi ainda, às vezes a capacidade dele não é nem de dar um passe, né, mas de decidir ainda, né, porque ele que fez o segundo gol do Miami contra o Porto, fez o gol de falta e decidiu o jogo, né, matou o jogo ali. E agora a gente vai falar um pouco sobre o jogo mais comentado da rodada, né, que foi não só PSG da rodada, e né, Botafogo. como nos nossos perfis também. A gente recebeu aí uma chuva leve de comentários acerca desse jogo. A gente estava errado. Não, calma. Não é que a gente estava errado. Não, a gente não estava errado. A gente só passou um pouquinho do que realmente seria o jogo. Porque o resumo do que a gente disse era que o Botafogo precisava fazer um jogo perfeito, que seria uma partida muito difícil. E que se o Botafogo não entrasse 100% ligado, poderia tomar uma goleada igual o Auckland tomou o Bahia. E isso foi o que a gente falou. E foi o que aconteceu, porque foi um jogo difícil. O Botafogo fez 1-0 e precisou segurar o jogo inteiro. Conseguiu, teve bastante êxito nisso. Mas que não cancela o que a gente comentou, pô. Eu até fiz uma brincadeira, né? Apesar de não achar, talvez, que eles ganhassem, talvez um empate, mas eu achava, sinceramente, que o Botafogo iria competir nessa partida, que poderia, sim, arrancar algum ponto do PSG. Então, o Botafogo foi muito bom nessa partida, muito bom, muito bom. Foi um dos melhores, talvez o melhor jogo da rodada, pelo nível das equipes, né? E só para completar esse assunto, quando a gente fala que ia ser um jogo difícil para o Botafogo, na verdade a gente está falando sobre todos os brasileiros contra os europeus. O único time ali que a gente tinha mais certeza de que ia equilibrar seria o Flamengo com o Chelsea, tanto que foi o time que teve o melhor resultado, né? Conseguiu fazer 3-1, mas a gente já vai comentar já sobre o Flamengo. E a gente já começou a comentar sobre o Flamengo e agora a gente vai passar então para Flamengo e Chelsea. O Flamengo que não diria que tomou um sufoco, mas tomou um susto, né, no começo. Começou perdendo o jogo de 1-0, depois conseguiu virar, fez uma bela partida. O Wesley, né, que falhou ali no lance do primeiro gol do Chelsea, conseguiu se recuperar. E é isso, o Flamengo agora também é líder do grupo, né? Também é líder do grupo, já tá com a classificação encaminhada, inclusive foi o primeiro time do Mundial a se classificar. E em primeiro. Teve aí uma sequência de resultados dentro do grupo que confirmou já a classificação do Flamengo com a vitória do Esperance sobre o próximo adversário do Flamengo, Los Angeles FC. Só que o Flamengo já está classificado, joga com bem menos pressão contra o Los Angeles. Mas, assim, a partida do Flamengo contra o Chelsea foi magistral. O Felipe Luiz deu até uma entrevista coletiva após o jogo dizendo que a torcida muitas vezes não concorda com as decisões dele e tal, mas que ele tem mais informações do que a torcida, e é por isso que ele é o técnico e a torcida tá sentada em casa, né? Que ele com certeza sabe mais, ele montou um esquema tático perfeito. Só você ver as 3 jogadas dos gols do Flamengo, era uma bola jogada no segundo pau para alguém escorar e fazer o gol. Podia ter sido uma partida muito difícil, né?
com uma derrota confirmada no primeiro tempo, depois daquela falha individual do Wesley, que também teve um pouco de azar, porque a bola bate na cabeça dele e sobra livre na frente para o atacante avançar. O Flamengo conseguiu propor o jogo, entrou em campo para fazer uma coisa e fez a coisa que estava ali planejada pelo Felipe Luiz. Então, assim, o Flamengo já tá com a classificação confirmada e entra com muita pressão no terceiro jogo, que pode testar e tirar até algumas peças que foram titulares no último jogo, por conta de desgaste. Talvez o Arrascaeta não jogue. Eu diria que uma participação que foi muito importante nesse jogo foi do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique mostrou que ainda tem lenha para queimar. Foi essencial na virada do Flamengo contra o Chelsea. E quem sabe ele não seja titular, né? Contra o Los Angeles, porque já que a classificação já está encaminhada e o primeiro lugar também já está seguro, é a chance do Felipe Luiz botar outros jogadores para rodarem um pouco e ganharem ritmo. E agora partindo para o último jogo, Fluminense e o San. Se o Flamengo, né, que eu falei que tomou um susto no início do jogo, o Fluminense tomou um apavoro, porque em determinado momento do jogo era o último colocado do grupo e viu a classificação ser ameaçada, né? Porque se o Fluminense termina em último e no próximo jogo o Borussia e o Mamelodi, no caso, vencessem seus jogos, o Fluminense ficaria provavelmente de fora. Até porque o Fluminense joga contra o Mamelodi, então seria uma partida direta pela vaga, né? Eles saíram na frente, tomaram a virada e tiveram que buscar, assim, no final do segundo tempo, a revirada, né? Então, assim, foi uma partida bem complicada pro Fluminense. Não imaginava que seria tão complicado assim, porque o San é um time bem mais fraco, vem de uma liga bem mais fraca, com menos jogos, menos intensidade. E depois de ter feito um jogo muito bom contra o Borussia, ninguém imaginaria que eles passassem sufoco contra um time da Coreia. E dois jogadores que a gente comentou no último vídeo, que foi o Khan, que a gente imaginou que seria titular e realmente foi, e o Ganso, que também entrou como titular, não renderam aquilo que a gente esperava, né? O Ganso, no começo do jogo, até teve 2 chances ali, mas depois foi de mal a pior. Tanto que o primeiro gol do Sam foi ali num erro de passe dele, ele lá na frente da área do Sam tentou dar um toque de letra, só que aí o Fluminense perdeu a bola, tomou o contra-ataque e tomou o gol. Então eu imagino que a torcida do Fluminense, pelo que viu do Ganso e do Cano nos últimos anos, tem se sentido bem decepcionado em como eles estão jogando. Cara, assim, todo o quesito meio-campo e ataque do Fluminense nos últimos anos são fatores muito complicados para a torcida, né? Porque já tiveram ótimas peças, mas também terríveis. Só você ver que o Cano não estava jogando, tá vindo de lesão. E aí eles contrataram para substituição o Everaldo. O Everaldo esse jogou horrivelmente essa partida contra o Sam. Teve 2 bolas também que ele resolveu não chutar no gol. Então dá pra ver que ele tá sem confiança alguma no próprio futebol dele. O Cano não rendeu. Resta ver por que ele não tá rendendo o que ele pode. O Ganso, né, entrou no primeiro tempo. Poderia ter sido a partida para confirmar a volta dele, mas ele não apresentou quase nada, o que é até estranho, porque eu imaginava que ele poderia ajudar bastante na dinâmica daquele meio de campo, mesmo não tendo tanta intensidade. Mas contra um time que não demanda tanta intensidade de marcação e de troca de passes, eu imaginei que ele poderia jogar bem. Que não se confirmou, né? Nem ele, nem o Cano entraram bem, mas o Keno conseguiu salvar o jogo no final do segundo tempo. Conseguiu fazer ali o quarto gol que tirou completamente a pressão do Fluminense, porque até aquele momento eles estavam ganhando de apenas um gol, poderiam tomar o empate a qualquer minuto. Já tinham tomado a virada anteriormente, né? Então, o Keno salvou o Fluminense naquele último lance do gol dele. E o Ganso, até agora, é uma decepção esse ano. Eu não vejo o Ganso como uma peça importante do Fluminense. Muito provavelmente, eu vejo a diretoria do Fluminense pensando ele até o final do ano, por conta dessa decepção que está sendo essa passagem desse ano. Então, sobre o Ganso, eu não tenho certeza se eles vão dispensar o Ganso, porque ele teve o contrato renovado há pouco tempo. A não ser que chegue uma proposta que seja benéfica tanto para o Ganso quanto para o Fluminense. Por exemplo, do Santos. O Santos, nos últimos anos, tentou o retorno do Ganso. Então, quem sabe, com essa queda do Ganso, se o Santos não tenta contratar ele de novo, né? E um outro ponto que você comentou, que eu iria comentar, né? Que se o Flamengo teve o Bruno Henrique para mudar o jogo, né? O Fluminense teve o Keno. Ele que junto com o Arias, o Pelé colombiano, e o Nonato, que também entrou no segundo tempo,
que foi peça fundamental no jogo contra o Borussia, mas nesse jogo o Renato optou por colocar ele só no segundo tempo. Esses três foram os pilares principais para o Fluminense sair com a vitória, porque a parte ofensiva do Fluminense, mesmo com eles, não é tão criativa, mas eles três fizeram uma diferença enorme comparado ao time que jogou. Apesar do Kenos ter sim uma habilidade e tal, ganhar algumas bolas no X1, ele, mesmo quando ele erra, ele tenta muito, né? Então, essa vontade, para mim, foi o que fez a diferença para a vitória do Fluminense, ao invés da derrota, que parecia já confirmada. E só para encerrar, né, o próximo jogo do Fluminense é contra o Mamelodi Sundowns, que depois do Borussia, para mim, é o melhor time do grupo, né? E depois do próprio Fluminense. E o Fluminense precisa ganhar, tanto para manter, né, a liderança, quanto para poder confirmar a classificação e, quem sabe, pegar uma Inter de Milão, né? Porque a Inter de Milão não está liderando seu grupo. Então, se a Inter de Milão continuar em segundo, provavelmente vai ser Fluminense e Inter, né? Sim. O prognóstico que a gente tem agora nos grupos, a chave dos brasileiros nas oitavas pode ser muito mais fácil se confirmar esse primeiro lugar para todo mundo, né? Pode ser aí que tenham adversários bem mais fracos, melhores de passar, e aí a gente talvez consiga três times nas quartas de final do Mundial. Eu acho que esse jogo do Fluminense, esse último jogo, é de extrema importância mesmo. Eles precisam ganhar e confirmar essa classificação de maneira tranquila. Porque os outros três times brasileiros estão apresentando muito mais futebol do que eles, apesar de que no primeiro jogo eles foram muito bem. Esse segundo jogo deu uma oscilada e colocou eles numa situação que poderia ser muito mais fácil, em questão de confiança mesmo, não em quesito de pontos dentro do grupo, porque como o Borussia empatou com o Fluminense na primeira rodada, eles estão empatados. Mas na questão de confiança no decorrer do campeonato. Então é isso. Essa foi a nossa análise, né, sobre a segunda rodada e o que esperar da última rodada dessa fase de grupos. A gente se vê então no próximo vídeo, onde a gente vai comentar como foi a terceira rodada e como vai ser o mata-mata. Deixa o seu like, se inscreva e compartilha para geral. Valeu e até o próximo episódio no canal Lanterna. Tá ótimo. Curte. Ah, é. Vou falar direto aqui então, que é só cortar.